Então, boa tarde, né, crianças? Boa tarde. E vamos começar. Aqui, ó, vocês deram uma olhadinha aqui no povo. Vamos começar nossa aula de história. Ótimo, vocês vão socializar daí com a gente e a gente daqui com vocês. Então, vamos lá. Nós vamos falar sobre os primeiros contatos com os indígenas. Como vocês já sabem, né? Os primeiros contatos com os indígenas não foi aquela coisa de... Não foi aquela coisa de... Hã? Não entendi. Amigável. Mas foi um impacto. Na verdade, como eu já falei na atividade, na aula anterior, que foi aquele impacto que eles tiveram. Principalmente porque os índios não conheciam nada daquilo que os portugueses tinham. Ou seja, os índios eles eram totalmente diferentes, porque eles não conheciam nada de que os brancos utilizam até hoje. Certo? Eles não conheciam nada sobre nada industrializado. Tudo deles era tirado da própria natureza. Olhem para o livro de vocês, vão me acompanhando. Peguem o marca-texto ou a caneta, e aí vocês vão marcando os pontos importantes que vocês querem fazer perguntas ou querem questionar sobre o assunto, tá bom? Ok? Se tiver algo interessante que vocês acham muito assim incrível, que vocês querem saber mais sobre, aí então vocês é só marcar pra gente falar depois. Então nós vamos falar aqui. Os portugueses que chegaram às terras que hoje chamamos de Brasil fizeram algumas impressões sobre o que encontraram aqui. Leia um trecho da carta que Caminha escreveu ao rei de Portugal, que é o Pero Vaz de Caminha, certo? Descrevendo a nova terra e os povos que habitavam aqui. Só lembrando, crianças, rapidinho aqui, ó, que os portugueses, quando eles chegaram aqui, além deles terem destruído o lar dos indígenas, enganado os indígenas, eles ainda trouxeram, além das guerras que fizeram, do massacre que fizeram com os índios, depois que eles utilizaram os índios e fizeram... Não vai cair aqui. Eles trouxeram também uma série de doenças, porque antes dos portugueses chegarem ao Brasil não tinha esse tipo de doença aqui, como gripe, a tuberculose, como é o nome da outra aí que nós temos bem aqui, que é a varíola, né? Então assim, a tuberculose então manifestou a coqueluche, como a gripe, o sarampo, entre outras. Antes disso, os índios não tinham esse tipo de doenças, certo? Então, quando eles vieram de Portugal, eles trouxeram essas doenças para os índios. Então, muitos índios ficaram doentes. E como era que eles tratavam esse tipo de doença? Através de quê? De recursos naturais que eles colocavam lá. De recursos naturais tirados da própria natureza. Ou seja, das plantas medicinais, certo? Então, vamos conhecer um pouquinho mais sobre o livro. Vamos fazer a leitura. Me acompanha aí. Não esquecem de marcar os pontos importantes. Vamos fazer a leitura da carta, que é aqui continuando, vamos lá. A feição deles era a serem pardos, um tanto avermelhados, de bons rostos e bons narizes, bem feitos, andam nus, sem nenhuma coberta, nem estimam nenhuma outra coisa cobrir, nem mostrar suas vergonhas, e estão acerca disso com tanta inocência como tem em mostrar o rosto. Ambos traziam os beiços de baixo, furados e metidos neles seus ossos brancos e verdadeiros. Então, assim, o que esse pequeno trecho da carta de Pero Vaz de Caminha quer dizer? Que os índios, eles tinham a inocência, eles eram tão inocentes, eles eram tão livres, que eles não se incomodavam. Eles tinham a própria cultura deles. Até hoje, gente, entre os índios não existe desigualdade social. Certo? De dizer, ele tem mais, aquele ali tem algo diferente. Não. Não existe entre os índios esse negócio que nós brancos temos, que é a questão da moda, não é verdade? Da sociedade, do tênis novo, do tênis que lançou novo, do celular novo, da mochila nova, da roupa da nova. Não, da casa mais bonita. Não. É mais isso? Não existe.
Não existe esse negócio de individualidade. Não existe esse negócio de preconceito entre eles. Eles são todos iguais. Para eles, eles são todos iguais. E nós somos todos iguais. A única coisa que nos diferencia é o quê? A cor da pele e a classe social. Não é verdade? Mas nada. Nós somos todos iguais. Porque todo mundo... Perante a Deus, nós somos... Gente, se tirar essa pele do nosso rosto, nós vamos ficar todos iguais. Certo? Então, assim, voltando ao assunto aqui. O que eles faziam? Como era a cultura deles? Eles furavam os lábios de cima, metiam aqueles pedaços de pau, naquela madeira, ou os ossos. Usavam brincos, eles se pintavam, todos se pintavam iguais, né? Para eles aquilo dali era um momento de festa, um momento de se glorificar, e eles glorificar a natureza. Então, assim, nós temos aqui, ó, o primeiro contato foi de muita estranheza, ou seja, foi uma surpresa, um espanto. Eles ficaram muito assustados ao ver aquele povo todo coberto, e eles andavam nus, né? Tanto para os portugueses como para os indígenas. As duas culturas eram muito diferentes e pertenciam a mundos completamente distintos no início. Esse contato foi o quê? Amigável no início. Por que foi amigável no início? Porque eles foram enganados através de objetos, como eu já falei lá na aula passada com vocês, que eles foram enganados através de objetos ou coisas industrializadas que os índios nunca tinham visto. Já pensou? Eles olharam o espelho e se verem o rosto que eles nunca tinham visto. Eles ficaram admirados. Para eles aquilo ali era uma coisa muito importante. Então, assim, eles trocavam o quê? Quilômetros, extensões de terras enormes por um brinco, por um colar, por um espelho, pelo um pente de pentear o cabelo. Meu Deus. Então, assim, no início foi amigável por conta disso. Depois, os portugueses humilharam e escravizaram os índios. Ô tia, eles trocavam coisas importantes por coisas que hoje em dia todo mundo tem. É a questão da iguaria, né? Das especiarias que nós trabalhamos, que antigamente era ouro, não valia nada. E hoje em dia, né? As especiarias, nada. Ô tia, Diga, meu bem. não tem que os índios usavam esses paus assim da... Hoje a gente usa pinça. Hoje eles industrializaram. Então vamos aqui. Quando os portugueses começaram a explorar o pau-brasil, as matas praticaram um tipo de comércio chamado de... Escambo. O que era o escambo? Nós trabalhamos lá no início dos primeiros primórdios, depois eu sou para a parte do escambo, que era o escambo. O que era, criança, a questão do escambo? A troca. Era a troca, não é verdade? Eles trocavam um produto pelo outro, nós dávamos o nome de escambo, que era a troca de bugigangas, Lorenzo. Espelhos, pentes, facas, machado pelo pau-brasil. Obviamente, sem a presença de dinheiro, ou seja, era a troca de mercadorias. Os primeiros contatos se deram no litoral, só após que foi na praia, né? E aos poucos houve um movimento de interiorização por parte dos... que eles começaram a fazer o quê? A colonizar o Brasil. Aí que veio a parte deles colonizar. O que foi que aconteceu com as doenças que os portugueses trouxeram para o Brasil, para os índios, que antes eles não tinham? Porque as doenças deles eram tratadas por plantas medicinais, certo? Recursos encontrados ali mesmo na natureza. E essas doenças, crianças, não eram curadas com esse tipo de... Porque o que eles tinham era uma febrezinha, uma infecçãozinha, passava. Mas uma doença coqueluche, sarampo, uma doença que mata mesmo, eles não tinham acesso. Então olha aqui, ó. Os portugueses, quando chegaram ao litoral do Brasil, estavam interessados em ficar com as terras que eram ocupadas pelos povos indígenas. E não pensaram duas vezes antes de matar os nativos. Um verdadeiro extermínio que se deu pelas armas, pelo contágio de doença trazida pelos brancos, cuja era desconhecida pelos indígenas. Eles ficaram horrorizados, porque ali morreram muitos índios, porque eles não eram... Eles não eram... Não tinha acesso a remédio. Eles não tinham acesso ao tipo de remédio que era para ser. Então, as doenças banais, como gripe, sarampo, que eu já falei anteriormente, e outras
graves como tuberculose e varíola, vitimaram muitas vezes tribos inteiras, pois os indígenas não tinham imunidade natural a esses males. Esse processo de ocupação acabou com muitas sociedades indígenas que viviam nas terras desejadas pelos portugueses. Toda essa violência permaneceu por muitos anos, resultante do pequeno número de indígenas que temos hoje, que hoje os indígenas eles são pouquíssimos, né? E até hoje eles vivem lutando pelas terras onde os fazendeiros querem ficar, acabam invadindo, né? Ô tia, o que acontecia se as Europeias ficassem com todo o Brasil? Hoje nós seríamos... A colônia. Não, hoje nós seríamos também portugueses, nós não falaríamos a nossa língua. Hoje nós falamos. E temos um pequeno almoço. Bonjour. A relação com o meio, a relação dos indígenas que habitavam o Brasil com a natureza, Lourenço, com a natureza, era muito forte. Em tudo que os indígenas faziam, utilizavam coisas da natureza. Vale lembrar que eles respeitavam muito o meio ambiente, retirando dele somente o necessário para a sua sobrevivência. Olha o que nós falamos na aula de geografia, das culturas naturais dos indígenas. Vocês lembram? Que eles não retiravam nada em excesso e eles replantavam tudo que eles retiravam. Isso, como o homem. Eles viviam da caça, da pesca, da domesticação de alguns animais e da agricultura. Os indígenas domesticavam animais de pequeno porte, que era como o porco, do mato, a capivara, não conheciam o cavalo, o boi e a galinha. A galinha, são animais tipo... E também crianças, já vamos para o intervalo. Com a base da economia indígena era a colheita de quê? Da caça, da pesca, da agricultura, do milho, do amendoim e todas aquelas maravilhas deliciosas que nós fizemos a representação aqui na sala de aula, lá no pátio, que vocês já conhecem, né? Então, as sociedades indígenas também utilizavam várias formas de tramas de seu artesanato, principalmente com a palha, que hoje nós temos aí o artesanato maravilhoso, que também é de origem indígena. E as pinturas, Lourenço, dá licença rapidão, amor. E também as pinturas que eles usavam no corpo, e hoje as pessoas também ainda usam, né? Pinturas, hoje são maquiagens diferentes, mas desde aquela época eles já usavam as pinturas no rosto, certo? Então agora vocês vão ler com muita atenção essa página. E vai ter uma atividade na página 75 e na página 76, tá bom? Dá um abraço aqui pro pessoal, um oi, um tchau. E espero que vocês estejam aqui amanhã conosco. Tchau, tchau.